Os torcedores adversários, presidente, e isso é comum, o senhor já deve ter ouvido, lido isso também. Mas é fácil para o Flamengo, porque ele foi ajudado pela TV Globo. O dinheiro veio do BNDES. Uma série de acusações que fazem sem prova, mas jogam. Como é que para o senhor, que foi o administrador desses 6 anos de pavimentação do caminho, que eu fico muito à vontade, porque falava isso na Fox, quando estava lá, falo isso aqui nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, o senhor pavimentou esse caminho de hoje, conquistas, enfim, de possibilidade de contratações. Como é que o senhor ouve esse tipo de acusação, principalmente dos adversários, para desmerecer o trabalho? Algumas dessas acusações são tão ridículas que não merecem assim nem resposta, né? Essa dizer que o dinheiro veio do BNDES, né? O BNDES jamais financiou qualquer clube, nem direta nem indiretamente, né? Qualquer clube de futebol. Isso não está na missão do banco. Quem conhece o BNDES sabe que isso seria impossível. E depois, quando eu assumi o Flamengo, eu já estava na reta final ali do BNDES. 6 meses depois eu já estava aposentado. Nem que eu fosse o presidente do BNDES eu conseguiria fazer isso. Isso é uma idiotice, né? Não existe outro termo. Mas o senhor já ouviu isso, né? Não, de vez em quando, mas assim, você ouve assim, ou você lê em comentários assim na internet, né, de alguém assim que não é muito, que não para muito para pensar, né? Mesmo meus detratores dentro do clube, né, e alguns pouquíssimos profissionais de imprensa que não gostavam de mim, sequer falam isso, né, de que o Flamengo foi ajudado pelo BNDES. Né? Sobre o Flamengo ter sido ajudado pela Globo, também não tem o menor sentido, né? A Globo, né, e os outros parceiros comerciais do Flamengo sempre fizeram os negócios, né, totalmente às claras. Eu outro dia respondi um colega seu sobre essa coisa porque o contrato do Flamengo com a Globo foi muito maior do que os outros, então por isso que o Flamengo conseguiu montar aquele time e tal. E a minha resposta para isso é sempre o seguinte: se houve alguma diferença em relação do Flamengo para os outros clubes em relação ao dinheiro da Globo, não foi em relação à quantidade do dinheiro que entrou, foi em relação a como que esse dinheiro foi aplicado. Em 2016, quando houve a última renovação de contrato de direitos de transmissão de todos os clubes, né, esse contrato que passou a vigorar de 2019 e vai até 2024, todos os clubes fizeram excelentes contratos com a Globo, com a Turner, e todos os clubes receberam luvas, né, e luva, né, é uma receita não recorrente. A luva entra uma vez e depois nunca mais. Ao longo do contrato, você vai receber aquelas parcelas, né, mensais ou anuais previstas, mas a luva não. Então você tem que ter muita responsabilidade para você lidar com dinheiro de luvas. E o que você viu na maioria dos clubes brasileiros foi que o dinheiro das luvas da Globo ou da Turner foram gastos imediatamente naquele primeiro ano. Então, boa parte dos clubes fez elencos competitivos em 2017, que duraram até 2018, alguns. Né? E o Flamengo não. O Flamengo pegou aquele dinheiro de luvas, quitou dívidas, né? Concluiu o centro de treinamento, os 2 centros de treinamento que nós temos hoje lá em Vargem Grande, e foi o único clube que deixou parte considerável das luvas para ser sacada pelo sucessor, que eu não sabia nem quem seria. Então, por isso, realmente, aí o Flamengo teve passou a ter uma posição privilegiada financeiramente em relação aos outros clubes, porque nós continuamos a nossa política de responsabilidade, mesmo com aquele dinheiro no bolso, né, enquanto os outros clubes torraram isso. Aí, quando o dinheiro acabou, o que boa parte dos clubes fez? Saiu aí nos bancos para tentar antecipar cotas futuras, né, daquele mesmo contrato. Aí começam as dificuldades. O Flamengo não. O Flamengo terminei o meu mandato em 2018, né, deixando a dívida do clube a menos da metade do que estava, o faturamento multiplicado por 4 e dinheiro em caixa, né, porque o dinheiro das luvas, boa parte deles ficou para a administração seguinte. O dinheiro da venda do Paquetá, por exemplo, 80% ou 90%, também ficou para ser sacado em 2019. E quando a gente fez essas transações, a gente não sabia nem quem estaria lá a partir de 2019. Mas é aquela coisa, né? Você tem que agir em nome do interesse do Flamengo.